E aí pessoal, como vocês já sabem, eu sou Emiago Santiago e estou aqui pelo Clube de Xadrez Online para fazer mais uma videoaula para vocês. O tema de hoje é criatividade em posições de urgência, ou seja, nessas posições em que o usual já não ajuda mais e você tem que criar para escapar de situações difíceis. Tema esse que eu acredito que uso bastante, né? Tanto que analisei uma partida minha no ano 2014 contra um romeno, Vadja 2.600, em um torneio na Bulgária. Então vamos à partida. Eu estava com brancas, joguei D4. O meu adversário era um jogador, como o rating dele já diz, muito forte, mas que a força dele não estava muito nas aberturas, né? Era mais depois, assim, tinha uma compreensão posicional muito alta, mas nas aberturas geralmente ele variava bastante por não aprofundar muito em nenhuma. Então eu não tinha dado tanto enfoque assim na abertura, né? C4 E6, cavalo C3, D5. E aqui eu escolhi, tinha uma ideia de jogar, que foi que eu tentei, né, com peão por e bispo G5. Posição extremamente clássica, né? E que ele reagiu com o bispo E7. Até aqui tudo muito natural e mais ou menos como eu estava esperando, porque mesmo ele variando bastante, esse tipo de esquema mais sólido, né? D5, tira o cavalo, depois o bispo, fazia parte do repertório do meu adversário, né? Então eu segui com E3, cavalo de B, D7, dama C2, C6, bispo D3. E aqui veio a primeira surpresa para mim, né? Porque ele tinha partidas na base mais com um roque, e que eu planejava jogar com o cavalo de G2. E aqui existem muitas possibilidades, né? Uma delas, por exemplo, torre E8, roque, cavalo F8, e a minha ideia era jogar essa posição bem clássica, interessante para os dois lados, né? Com F3, com aquele planinho sempre de tentar tomar o centro com E4, jogar por aqui, né? Uma posição que eu tinha preparado algo e achava interessante para jogar contra ele. Mas meu adversário acabou me surpreendendo e jogou cavalo B6, né? Que é uma linha mais antiga, que na época eu conhecia algo, mas não me lembrava muito. E aqui eu cometi talvez um pouco impulsivo, porque meu adversário, eu já tinha visto em outro torneio, né? Esse foi o segundo torneio da série que eu joguei no ano de 2014 na Bulgária. Então eu tinha visto que ele se apurava bastante, né? Então uma das minhas estratégias para a partida foi tentar pressionar no tempo desde a abertura, né? Então ele jogou cavalo B6 e eu segui no mesmo plano que eu tinha preparado para outra posição de roque, né? Só que aí já muda um pouco e ele já tem um resultado bem satisfatório da abertura. Eu joguei com cavalo de G2. O melhor nessa posição agora é jogar cavalo F3 e contra cavalo H5, que é a ideia de bispo B6, né? Bispo toma E7, dama toma E7, e aqui roque grande, e a gente entra na mesma posição da partida, mas o cavalo em F3 a prática mostra que é melhor do que em E2, né? Porque existem ideias indo para E5 e tudo mais. Mas jogando um pouco rápido eu acabei me precipitando, que foi com o cavalo de G2. Ele então jogou cavalo H5, porque agora com o cavalo B6 aquelas linhas de roque já fazem menos sentido. Então cavalo H5, essa linha mais antiga, mas também já foi bastante jogado. Bispo toma E7, dama toma E7, e aqui eu joguei H3, que talvez